Boa noite, meus queridos amigos, pessoas lindas e iluminadas. Nesse domingo vamos começar mais uma live aqui pelo canal do Vida Iluminada. Para quem não me conhece, meu nome é Emanuele Andrade e hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa live de número 3 da nossa semana. Somos todos reikianos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de número 3. Esse nosso encontro que a gente está fazendo diário essa semana, desde sexta-feira, para conversar um pouquinho sobre reiki, sobre energia, sobre frequência, né, e sobre tantos assuntos para o nosso desenvolvimento, para a nossa melhora. Boa noite, Nelly, boa noite, Donata, boa noite, Mariana, deixa eu ver quem mais aqui, boa noite, Norcília, boa noite, Catarina, boa noite, Marília, boa noite para todas vocês, boa noite, Cida também que está aqui, muito boa noite para todas vocês e vamos para nossa live, né? Vamos para os nossos assuntos aqui hoje. Hoje é um assunto bastante interessante, eu gosto muito de falar sobre chakras, sobre esse processo, né, da gente compreender esses rios por onde as nossas energias fluem no nosso corpo. Mas antes de começar, como de costume, né, o que a gente viu na aula de número 1, na live de número 1, na live de número 2. Então, na live de número 1, só para a gente resgatar aqui o que a gente tá estudando, tá vendo nessa semana, né, a gente viu lá a questão do conceito sobre o reiki, a gente viu sobre as frequências, sobre o patamar, né, o nosso propósito de elevação da nossa frequência. Então a gente viu a importância também do movimento, né, para que essa energia se flua pelo nosso corpo e possa ir elevando cada patamar a cada momento na nossa vida. E eu propus para vocês um exercício que foi a sessão desapego. Estou recebendo algumas fotos de pessoas fazendo esse momento aí de desapego, de arrumação, de organização pelo meu WhatsApp. Então quero dar os parabéns para quem já conseguiu fazer essa missão aí desde o dia 1º de janeiro para colocar a vida em ordem, para começar a abrir espaço para novas e boas energias fluírem, né, na sua casa, que é o nosso mundo externo, né, de uma certa forma mais próximo, e também dentro de nós, dentro do nosso mundo interno. E aí ontem na nossa live de número 2, a gente conversou um pouquinho sobre o reiki como sendo uma filosofia de vida e não só uma terapia integrativa, como a maioria das pessoas conhecem. Então, o reiki é muito mais do que uma terapia integrativa. A gente não pode dizer que o reiki é uma tradição, né, porque ele é muito recente, mas ele advém de tradições muito antigas, né, como os orientais já colocam pra gente há milhares e milhares de anos. Mas o reiki em si não é uma tradição, é uma terapia integrativa, né, e uma filosofia de vida que nos convida a colocar em prática, a melhorar a nossa técnica. Qual a técnica? De cuidar do nosso próprio ser e de transformar a nossa consciência. Então, Mikao Su chamou isso de a arte secreta que nos convida à felicidade. Então, foi sobre isso que a gente falou ontem, né, sobre essa arte secreta, que é esse trabalho interno, esse cultivo interior de bondade, de gratidão, de resiliência, de confiança, para que de fato a gente coloque o pé nessa estrada da felicidade, dessa harmonia do nosso ser, né? Então foi sobre isso basicamente que a gente conversou nesses dois primeiros dias, né, da nossa semana aqui de reiki. Já quero chamar vocês aí, convidar vocês para apertar no botão, né? Não vamos esquecer aqui, ó, de apertar o botão que tá aqui embaixo de coração. Então aperta esse coração aí, porque quando eu vejo esses corações subindo aqui, o meu coração aquece, viu, gente? Eu acho ótimo ver esses coraçõezinhos subindo. E o Instagram também entende que essa live é relevante e por isso ele redireciona para mais pessoas quando isso começa, né, a aparecer. Então vamos utilizar as ferramentas que estão aqui embaixo para que a gente também beneficie outras pessoas. Então o aviãozinho também serve para a mesma coisa, né? Só que o aviãozinho, diferente do coração, a gente envia diretamente para aquela pessoa. Tipo, joga um raio de luz
né, com o link para que ela acorde, desperte, venha também participar de algo que está sendo bom para você. Então a gente compartilha desses ensinamentos, a gente compartilha dessa luz e assim a gente vai iluminando cada vez mais vidas aqui no nosso mundo. Até porque esse é o nosso objetivo, né? Iluminar outros caminhos. A gente está iluminando o nosso caminho, né? E nesse percurso a gente vai auxiliando as pessoas que fazem parte desse caminho com a gente, certo? Então, se tiverem alguma dúvida aí sobre as aulas, né, as primeiras lives que a gente fez, vai colocando perguntas por aqui. Se não conseguir colocar por aqui, porque às vezes passa muito rápido, eu não consigo ver, podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Telegram. A gente tem um grupo lá dentro do Telegram que dá para conversar e eu respondo todas as pessoas pelo Telegram também, tá bom? Então, quem não faz parte ainda do grupo do Telegram, depois que terminar a live, é só ir lá naqueles destaques, que são aquelas bolinhas coloridas que tem lá no meu perfil, e entrar no Telegram. Tem uma bolinha lá escrito Telegram. Então, você arrasta para cima e já entra e já consegue me mandar mensagem, interagir com as outras pessoas, interagir nas próprias postagens que eu faço lá. Tudo que a gente está conversando aqui eu estou complementando com algumas coisas lá dentro do grupo. Então tem músicas, tem playlists, tem resumos, tem meditação. Então aproveitem tudo isso para aplicar aí na vida de vocês, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje. A gente vai falar hoje sobre chakras, né? Para quem já foi meus alunos aí, que estão aí presentes, já ouviram eu falar sobre chakras muitas e muitas e muitas vezes. Boa noite, Rogério. Boa noite, Matheus, o meu primo lá de Tumbiara, entrou, né? Então, hoje a gente vai falar de chakras, melhor dizendo, o centro de força, né? Então, a gente vai conversar sobre o que são os chakras, né? Quais são as funções desses centros de força, o que acontece quando eles estão desequilibrados, o que acontece quando eles estão equilibrados. Então, é sobre isso que a gente vai começar a nossa conversa de hoje. Boa noite, Nena Teixeira. Boa noite, Roberta. Roberta, se eu não me engano, é lá de Catalão, foi minha aluna também. A Tatá tá dizendo desafio cumprido. Eu esqueci de falar, né? O exercício da aula 2 da nossa live de ontem foi o exercício da meditação Gachô. Espero que vocês estejam fazendo, porque o exercício de hoje complementa esse exercício de ontem, né? Que é a meditação Gachô, tá bom, gente? Então, tudo aqui a gente tá complementando os conteúdos. A gente vai com gotas de sabedoria, de conhecimento, mas tudo vai integrando e a gente vai formando esse universo de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. O que é chakras? Quem é que vai colocar aqui pra mim o que é chakras pelos comentários? Eu já até falei o que é o chakras, né? Chakra vem de uma palavra em sânscrito. Para quem não conhece essa palavra em sânscrito, as palavras em sânscrito, né? Quando você vê o símbolo do Om, eu não tenho nenhum símbolo aqui para mostrar para vocês agora, mas o símbolo do Om, que a maioria das pessoas conhece, é uma grafia em sânscrito. Então a gente tem essa palavra chakra em sânscrito, que significa, né, para a maioria das pessoas, esses centros de força, essa roda, esse disco, né, por onde a gente capta energia, a gente armazena energia e distribui energia para o nosso corpo, para o nosso campo energético. Então, existem pontos no nosso corpo onde a gente capta, armazena e distribui. Então, o chakra é esse centro de força, é como se fosse uma usina. E a gente sabe que o nosso corpo, ele não é só essa dinâmica física que eu tô vendo, palpável, né? A gente tem várias, na verdade, várias dimensões que são sutis, que os nossos olhos não enxergam. Algumas pessoas aqui, né, a gente tem que abrir algumas exceções, mas algumas pessoas que têm certa sensibilidade ou desenvolvem essa sensibilidade conseguem ver esse centro de força, consegue ver a energia, consegue ver o campo energético das pessoas, né? Conseguem ver, como a gente costuma dizer, consegue ver a aura das pessoas, que é esse campo energético também. Então a gente sabe que nós não somos só ser físico.
só corpo físico. Até mesmo a Organização Mundial da Saúde já determina que a saúde, por exemplo, é o estado de bem-estar físico, primeira dimensão, emocional, segunda dimensão, mental, terceira dimensão, e quarto, espiritual. Então, a Organização Mundial da Saúde define que saúde é o completo estado de bem-estar do corpo físico, da mente, das emoções e espiritual. Então, se a própria Organização Mundial da Saúde, que é um órgão, né, que a gente respeita muito esse órgão, tá dizendo que tem camadas que são sutis, tem camadas que a gente não vê, a gente precisa também entender, compreender esses mecanismos que estão presentes no nosso corpo, né? Porque a energia, como a gente viu lá na nossa primeira live, a energia está em tudo. A energia está em todos. No nível mais denso, a gente tem corpo, fisicamente falando. A gente tem os átomos, né, que compõem aqui, se movimentam de uma forma que mantém a nossa estrutura, a nossa condição física. Então, fisicamente, a gente tem isso. E nos outros campos, né, a energia ela se manifesta de uma forma mais sutil, de forma que a gente não consegue ver, como eu disse, né, com esses olhos do corpo, mas a gente consegue sentir. Aqui eu abro a exceção para algumas pessoas, porque algumas pessoas conseguem ver, porque isso também é desenvolvido, mas a maioria não consegue. Mas a gente consegue fazer o quê? A gente consegue sentir, porque esse campo energético, essas energias que compõem, né, a vida, de uma certa forma, compõem o nosso corpo, faz parte do nosso corpo, elas estão interagindo o tempo inteiro. Então, metodologicamente falando, para ficar mais fácil de compreender, a gente faz essas divisões em camadas, né? Então, eu tenho corpo físico, eu tenho corpo emocional, eu tenho corpo mental e eu tenho corpo espiritual, em camadas. A gente faz isso para ficar mais fácil de entender, mas no contexto, no dia a dia, a coisa acontecendo, elas estão o tempo inteiro interagindo, elas estão o tempo todo se comunicando, né, fluindo energia. Então, não dá para a gente separar, tá tudo conectado. E aí é que mora a questão da gente compreender os chakras, porque os chakras são esses centros, esses pontos que conectam, vamos dizer assim, essas dimensões por onde a energia flui. Então, do meu corpo físico para o sutil, do sutil para o meu corpo físico, e assim eu consigo percebendo essas energias fluindo pelo meu corpo. Então, os chakras são essas rodas, são esses discos. Eu acho que alguém colocou aqui, ó, se eu não me engano, foi a Nelly. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para ver o que ela escreveu. Mas eu vi que alguém escreveu aqui alguma coisa sobre os chakras. Agora, voltar aqui fica difícil, né? Com esses... aqui, deixa eu ver aqui. Agora eu não tô conseguindo achar. Mas a gente tem esses centros de força como esses pontos energéticos por onde a gente capta, a gente armazena, a gente distribui, a gente percebe. Eu vi que alguém colocou aí, a gente percebe o ambiente. Então são os nossos chakras que de uma certa forma recepcionam essas energias, tanto da terra quanto do céu. Então imagina, vamos pegar aqui uma imagem para ficar mais fácil, porque a nossa mente, e já vai assimilando esses ensinamentos, a nossa mente, ela capta melhor quando a gente tem imagens, né? Quando a gente vê o panorama de uma certa forma geral. Então vamos imaginar que você está sobrevoando a terra, ou sobrevoando uma cidade, sobrevoando um lugar que tenha natureza, ou que seja uma cidade. Imagina que você está sobrevoando. E quando a gente está no avião, por exemplo, que a gente olha para a terra, a gente vê lugares que tem terra, que tem natureza, que tem cidade, e a gente vê também rios correndo, né? Gerando ali uma certa dinâmica
naquele lugar onde está a natureza, né, onde está a cidade. Então a gente vê os rios correndo, a gente vê as vias com os carros passando e pessoas andando. Então tem sempre uma fluidez. Então, olhando de cima, a gente também tem essa analogia no nosso corpo, né, por onde esse movimento está acontecendo. No nosso corpo, se eu paro para olhar fisicamente falando, o nosso corpo tem a nossa corrente sanguínea, que são canais, que são dutos por onde o nosso sangue passa. Se fisicamente isso existe no macro, eu estou colocando aqui o macro, só a nossa terra, né, só a nossa cidade. Se a gente tem isso no macro, se a gente vai afunilando isso, vai chegando no nosso corpo, na nossa cidade, no nosso corpo, dentro a gente também tem esses canais de uma forma sutil. E aí é que mora essa dinâmica aí que a gente está conversando sobre chakra. O Rogério está dizendo assim, o chakra que busca a energia ascendente da Terra e eleva para o nosso corpo, exatamente. Então a gente tem no nosso corpo os chakras, né, que da mesma forma que o nosso corpo, fisicamente falando, é dividido em sistemas. Então eu tenho o sistema respiratório, eu tenho o sistema digestivo, eu tenho o sistema reprodutor, eu tenho o sistema neurológico, eu tenho o sistema, né, a toda a região laríngeo, que é um sistema. Então, se eu tenho um sistema, se eu tenho os órgãos que também compõem esses sistemas, e cada órgão é responsável por uma função no nosso corpo, a gente também tem isso de uma forma correspondente no plano sutil. Faz sentido isso para vocês? Então eu começo a perceber algumas coisas, né? No nosso corpo, se tem sistemas, o nosso corpo sutil também tem essas faixas, tem esses sistemas. Então vamos pensar que o nosso corpo agora, ele está dividido em sistemas. Então eu tenho o sistema básico. Eu tenho esse sistema que tá, né, vibrando numa frequência mais material. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, antes que eu me esqueça. Eu separei aqui, ó, no nosso corpo físico. Vamos ver se vai dar pra ver, né? Ó, me contem aí se dá dando pra ver. Isso aqui, né, segundo a acupuntura, são os meridianos, os caminhos por onde a energia passa, que nem tá mostrando ainda os chakras. São apenas os caminhos, né? Que mostra aqui na cor amarela, vermelha. São caminhos por onde a energia passa. Então, na nossa coluna vertebral, a gente tem os 7 principais chakras que a gente vai conversar agora, né? Que a gente vai começar a conhecer. Então, a gente tem os meridianos, a gente tem esses rios por onde a energia flui no nosso corpo e pontos bem específicos no nosso corpo para onde a gente armazena mais energia, por onde a gente tem essa usina no nosso corpo, né? Então, os chakras, só para a gente ter uma imagem, eles são rodas, né? A gente já falei isso, que eles são rodas, que eles são discos. E essas rodas, para quem consegue ver, e tem estudos que já mostram de forma bastante dinâmica esses chakras funcionando, eles são rodas como se fossem cones. Então, imagine que tem um cone aqui na minha mão, né? E ele vai afunilando, afunilando, até ele ficar bem fininho, e aí ele se abre do outro lado, como se fosse um outro cone também. Por que isso acontece? Porque ele tem uma dinâmica que é frontal e uma dinâmica que é posterior. Então, aqui tem um chakra que vai se afunilando, 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 e ele se abre atrás. Então, isso é o chakra. Então, ele tem essa dinâmica de cone, né, que vai se afunilando até chegar no correspondente à parte de trás dos principais chakras, né, eu estou falando dos principais. E cada chakra no nosso corpo, ele se movimenta, muito semelhante à sintonia da nossa respiração. Então, ele se movimenta fazendo esse movimento que eu fiz aqui agora, ó. E ele vai rodando, ele vai girando. Então, eu tenho correspondência na frente do meu corpo e atrás. Ele está sempre girando. E ele tem uma cor. Cada chakra vibra
numa frequência. Tudo bem até aqui, numa cor específica. Tudo bem até aqui. Tá dando pra assimilar aí? Vai me contando pelos comentários, porque às vezes eu entro no assunto, não parece, mas eu tenho a impressão que às vezes eu falo muito rápido. Acho que é o pensamento, né? Vai ficando mais acelerado conforme a gente vai aqui conversando. Mas vai colocando aí perguntas, vai colocando seus comentários, as suas percepções de como é, né, essa coisa dos chakras, porque isso é um conhecimento universal. Todas as pessoas, se der um Google e agora chakra, vai encontrar um monte de coisa. Aqui eu tô sendo um pouco, assim, geral, para poder trazer esse conhecimento, mas a gente pode ir aprofundando, né? Conforme a gente for aprendendo, compreendendo, a gente vai se aprofundando nisso. Então, cada chakra tem uma cor específica, quem é mais sensível consegue ver. Uma coisa bem interessante é que alguns desenhos trazem os chakras também como pétalas, né? E cada pétala, cada chakra tem um número específico de pétalas que aí gerencia o funcionamento desse chakra. Então, algumas escolas consideram, né, tantas pétalas para um chakra, às vezes outras escolas compreendem outro tanto de números para determinado chakra, mas aqui a gente vai ficar só com essa coisa da cor e do movimento e de funções, tá bom? Para ficar um pouco mais acessível esses conhecimentos. Então, os nossos chakras, gente, eles são belíssimos. Para quem consegue ver, eles são muito radiantes. Quando eu estou em equilíbrio, eles vibram muito. A gente sente, né? A gente consegue perceber isso no dia a dia. O problema é que a gente começa a perceber aí desses rios, dessa disfunção dos nossos chakras, é quando a gente começa a ter muito pensamento, experimentar muitas emoções negativas, né? Aqui a Drica Felima, né? A Drica Felima colocou assim: é verdade que as pedras ajudam a equilibrar os chakras? Sim, é verdade. As pedras ajudam a equilibrar os chakras. Então, é interessante essa pergunta sua, porque dentro do Reiki a gente pode integrar algumas técnicas, né? A técnica da cristalterapia, a técnica da cromoterapia, a gente pode utilizar desses outros recursos dentro da prática do Reiki. Toda vez que eu ponho a mão numa pedra, eu tô gerando energia, eu tô interagindo energia com aquele mineral. As pedras têm energia, então Reiki está fluindo através das minhas mãos e também através dessa conexão com a pedra. As plantas também acontece a mesma coisa, né? Com os florais, por exemplo. Então, muitas coisas podem ajudar a gente harmonizar esse sistema energético no nosso corpo, né? Então, os cristais, a cromoterapia, uma coisa que eu adoro e vai fazer parte do nosso exercício de hoje para a harmonização dos chakras, é a música. A música ajuda muito a harmonizar chakras. E a música é interessante porque a música vai em lugares, quando eu estou dizendo lugares, eu estou me referindo ao interno, né? Ela acessa dimensões do nosso ser que nenhuma terapia consegue acessar. A música consegue. Então, a música quebra muito padrões energéticos que estão aí acumulados. Então, a gente usa muitos recursos para ir harmonizando esse nosso sistema energético. A meditação, sem dúvida nenhuma, auxilia também. São várias coisas que a gente pode utilizar para harmonizar os chakras. Então, como eu estava dizendo, os nossos chakras, né, eles são belos, eles emitem vibração, eles são, assim, iluminados. A energia que emana de um chakra, de um sistema energético, deveria ser, né, brilhante, deveria ser iluminado. Mas a grande questão, nosso grande desafio, ou talvez, né, o nosso desafio começa a aparecer quando a gente começa a ter muito pensamento e emoção negativa, como raiva, culpa, medo, inveja, né? Então a gente vai acumulando, a gente vai criando cargas energéticas, muitas vezes, como eu estou citando, negativas, e isso vai
sendo acumulado. Então imagina que você está lá olhando de cima, nessa dimensão maior, e você vê um acidente acontecendo ali naquela avenida. E ali fica um monte de gente parando para olhar. Então ali tem um acúmulo, né, de pessoas devido ao quê? A uma carga energética. Teve um acidente ali. No nosso corpo, nas nossas vias energéticas, acontece a mesma coisa. Então começa a criar nódulos energéticos, obstrui os nossos canais energéticos, né, no nosso corpo, e isso vai estagnando a energia. E aí a gente tem uma coisa que a gente fala muito, que é assim, eu tenho chakra que tá fechado, né? Os chakras, eles estão funcionando o tempo inteiro, uns mais, outros menos, por conta dessa carga energética. Então tem chakra que tá bem lento. Se eu tenho muito sentimento de raiva, de culpa, de mágoa, aquele chakra começa a ficar lento, começa a ficar obstruído. O que poderia jorrar energia ali, bastante energia, passa só um filete de energia por aquele caminho. Então a gente tem que ir limpando esses canais, limpando esses chakras, para ir abrindo, né? Abrindo esses rios, abrindo esses centros de força, potencializando, ativando, para que a gente de fato desfrute do potencial máximo dos nossos centros de força, o máximo possível, o máximo harmônico. Quando esses canais estão muito sobrecarregados, eles começam a ficar muito obstruídos, estagnados, a gente começa a ter cansaço, a gente começa a ter, intensifica os problemas emocionais e mentais, pode até gerar dor fisicamente falando, pode gerar doenças, porque tudo começa no plano sutil para depois se manifestar na matéria. Então tudo isso está relacionado, ou ao contrário também, porque algumas pessoas, né, como eu estou dizendo, às vezes tem essa estagnação e o chakra fica parecendo que tá meio que parado, né? Mas tem pessoas que tá num modo muito acelerado, ao contrário, também é uma disfunção. E aí começa a gerar ansiedade, né, irritação, pensamentos acelerados no nível do frontal, é um frontal muito acelerado. Então, geralmente é uma pessoa que pensa muito e muito de forma muito acelerada. Isso também não é bom, porque isso não é harmônico, não é equilíbrio, né? Então, tudo isso faz parte desse contexto da energia quando a gente começa a falar de chakra. A Nena tá dizendo que tipo de música? Músicas ativacionais, músicas que fazem o seu coração vibrar. Tem pessoas que gostam muito de músicas clássicas, né, para fazer esse trabalho, mas depende, cada pessoa é tocada num nível com músicas diferentes, mas você pode usar músicas ativacionais, né, eu vou colocar algumas aqui para vocês e eu mando também lá pelo Telegram as que eu gosto, que eu me sinto vibrante quando eu tô escutando, músicas que podem talvez, né, tocar você, mas você vai descobrir qual é a música que toca o seu coração, que faz você se sentir mais conectado com a fonte criadora, mais em harmonia com o seu ser, que te recorda da essência, principalmente da essência do seu propósito divino aqui na Terra. Então, quando a gente tem essas músicas, isso recorda, né, o nosso ser, isso ativa todo o nosso sistema energético. E aí, conforme você vai ativando esse sistema, você vai limpando, vai purificando, vai abrindo cada vez mais, tá bom? Então, uma coisa que a gente pode fazer, né, eu tô dizendo que dessas cargas energéticas, né, que a gente vai gerando, mas também pode acontecer, isso é muito importante dizer, que eu vi alguém que colocou aqui, e eu tô me lembrando, é que essas cargas energéticas, às vezes, não são nossas, mas por ressonância, a gente absorve. E é muito importante considerar isso que eu acabei de dizer. Por ressonância, a gente absorve, né? Então, essas cargas energéticas que vão se acumulando, pode ser que não sejam nossas, criadas, geradas por nós, mas por ressonância eu absorvo de outras pessoas, de outros lugares, né, de ambientes, enfim. Então, tem gente aí que diz, eu sinto a energia das pessoas, ok. Agora, sentir é uma coisa,
Absorver é outra coisa, eu absorvo quando eu tô na sintonia, na ressonância. Por isso que é muito importante, quando você não tá 100%, quando você não tá muito bem, existe uma grande tendência que você o quê? Absorva. E aí é que mora um velho ditado que é o vigiai e o orai, para que você esteja bem. Você pode sentir, mas não precisa absorver, tá bom? Então, muito atenção a isso, porque às vezes as cargas emocionais podem ser do ambiente que você está. Daí é muito importante a gente manter pensamento elevado, né? A mente mais positiva. A gente precisa, como eu já disse, praticar técnicas, né? Fazer práticas que limpe a nossa mente, que limpe as nossas emoções, que ajuda nessa higienização, e a meditação é um desses caminhos talvez mais fáceis de fazer isso de uma forma rápida, com música ou sem música, né? Fazer exercício físico é uma das coisas que mais nos ajudam a desobstruir alguns pontos energéticos, que do mesmo jeito que a gente tem nódulos, né? Quando eu começo a movimentar o meu corpo, eu vou liberando os meus canais. Então, movimentar o corpo no nível do exercício físico também ajuda a essa liberação dos nossos centros de força também. Por isso que o nosso protocolo de autocuidado, ele é básico e serve para todo mundo, que é a alimentação, exercício físico, meditação, né? Boas leituras para auxiliar na mente, assistir coisas interessantes que colaborem para nutrir a sua mente. Então, tudo isso é um protocolo básico de autocuidado. E um outro que eu sempre coloco para as pessoas, especialmente as pessoas que trabalham com Reiki, seja voluntários ou profissionais, beber muita água. A gente precisa ir limpando os nossos canais também através dessa ingestão, né, de ingerir água também. E por fim, né, para a gente cuidar aí do nosso campo energético, cuidar da nossa casa, que é o movimento que a gente está fazendo desde o primeiro dia, se atentar para os ambientes que você frequenta, as pessoas que você tem contato. Então, tudo isso colabora para esse sistema, né, de armazenar, de captar, armazenar e distribuir energia. Então, é uma atenção plena a todos os níveis do seu corpo. Lembrando, corpo físico, mental, emocional, mental e espiritual. É uma atenção, né, integrada desses corpos. A gente está chamando aqui corpo todas essas dimensões. Então, tem o corpo físico, corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual. Quando a gente vai para outras escolas, por exemplo, a teosofia, com a Helena Blavatsky e tantos outros filósofos, né? A gente tem um sistema de 7 corpos. E esses 7 corpos correspondem a essa escala evolucional. Então, a cada dimensão, a cada corpo que eu vou atingindo, eu estou num grau de evolução. Como eu disse na primeira live, é num grau de frequência, digamos assim. Então, são 7 corpos, até eu atingir o que eles chamam de Atma, que seria a grande iluminação do nosso ser, de encontro com o ser maior, com o Espírito Divino. Tá bom? Então aqui, né, a gente está trabalhando com 4 corpos, que são os nossos 4 corpos inferiores. Então, dentro desses 7 corpos, na escala de evolução, eu tenho 4 corpos. É a parte mais básica. Dentro desses 4 corpos, eu tenho um corpo sutil que é composto de uma dinâmica sutil, centros de forças, meridianos, nadis e outras coisinhas mais. Mas hoje vamos ficar só com os chakras, que são 7 chakras para as principais escolas. Algumas escolas consideram 12 chakras, né? Mas aqui vamos ficar com 7, que é o mais comum, que é o mais tradicional. Algumas escolas também dizem que cada poro da nossa pele pode ser considerado microchakra. Então eu tenho chakras maiores, que são os principais, chakras menores, que são secundários, e os microchakras,
que são esses centros de forças bem pequenininho, que equivale a um poro da nossa pele. Por exemplo, a auriculoterapia trabalha com os microchakras na orelha, a reflexologia nos pés, então tem vários, mas hoje a gente vai ficar com 7, os 7 principais que estão na nossa coluna, né, espalhados pela nossa coluna vertebral. Tudo bem até aqui? Nelly tá colocando coração azul, coração para vocês também, tá bom? Então vamos lá, 7 chakras. O primeiro dele é o chakra básico. Chakra básico, né, pelo próprio nome, ele tá na base da nossa coluna. Ele tá lá na última vértebra do nosso corpo, fisicamente falando. E lembra, ele é um cone, todos os chakras são um cone. Esse chakra básico e o coronário, eles abrem não para trás, mas o chakra básico ele abre para baixo, o chakra coronário abre para cima. Então lembra aí, vamos pegar uma imagem para ficar mais fácil, de uma árvore. Lembra de uma árvore? A árvore tem o quê? A árvore tem raiz, que se conecta com as profundezas da terra, se conecta com a terra, né? Se firma lá na terra, cria-se enraizamento, e a gente tem os galhos que sobem. Então, no nosso corpo, a gente também tem essa mesma dinâmica energética. Então, quando eu tô falando de chakra básico, esse chakra básico é um cone e ele se abre para baixo. E aí, como o Rogério citou aqui, a gente tem uma conexão profunda com a energia da onde? A gente tem uma conexão profunda com a energia da Terra. Então, a gente se conecta com a energia da Terra. Engasguei aqui falando com a minha própria saliva. Peraí, gente. Até lacrimejou aqui, ó. Então, a gente se conecta com a energia da Terra, com esse chakra básico. Esse chakra básico, ele tá lá na última vértebra do nosso corpo, da nossa coluna, e ele tem a cor vermelha. E a cor vermelha desse chakra corresponde a uma frequência vibratória. Então, toda a região básica do nosso ser vibra nessa ressonância. Então, imagina a imagem da árvore, e ao mesmo tempo sobreposta a dinâmica do arco-íris. Conseguiram imaginar isso? E aí lá embaixo eu tenho a cor vermelha. E assim eu vou subindo na escala de cores. Então eu tenho 7 chakras, 7 cores, 7 notas musicais. Isso tudo tá aqui no nosso corpo. Então cada faixa vibratória tem uma cor, uma ressonância, um tom, uma temperatura, uma frequência, uma forma geométrica. Então, cada faixa do meu corpo vibra numa faixa vibratória. Então, chakra básico vibra na frequência do vermelho, né? Conectado diretamente com as energias da Terra, se conecta com a energia telúrica, que a maioria das pessoas também conhece com esse nome também. Então é por esse chakra básico que eu absorvo a energia da Terra, que eu absorvo a energia, né, desse ambiente onde eu estou conectado aqui com o planeta Terra, com essa dimensão. E esse chakra básico está muito conectado também com as nossas glândulas suprarrenais, né, que são responsáveis pela liberação de adrenalina na nossa corrente sanguínea. É um chakra que está muito ligado também à questão da sobrevivência, a questão da matéria em si, né? De como eu vou sobreviver com segurança. Então, tudo isso está conectado com esse chakra, né? Com essa vontade de viver, com essa vontade de estar aqui no planeta. Então, chakra básico traz essa sintonia de enraizamento. E é interessante porque o chakra básico é um dos principais chakras que determinam a nossa saúde. Então, a gente ouve muitas pessoas falando, eu quero abrir terceiro olho, coronário, trabalhar com as energias do cardíaco. Ótimo isso. Mas se eu não tiver raiz, como é que a energia vai chegar nos outros centros?
Então, a nossa saúde depende muito desse enraizamento, dessa conexão equilibrada com a Terra, com as energias da Terra. Quando esse centro de força está desequilibrado, as pessoas podem se sentir com mais frequência insegurança, baixa vitalidade, não tem vontade de viver. Então são pessoas também que podem ter aí traços de depressão, então perde a vontade de viver, perde o ânimo, né? Perde a vitalidade, ou o extremo. Quando essa pessoa está naquele movimento de muita energia nesse centro de força, a pessoa pode se tornar muito agressiva, muito materialista, muito egoísta, né? Tudo pra mim, pra mim, pra mim. Então a gente tem que observar aí como é que eu tô com o meu chakra básico, como é que as energias, como é que eu tô me conectando com essa realidade, com essa materialidade, com esse momento presente. Será que eu tô enraizada? Então a gente precisa ir observando. Aqui eu não né? Não dá para falar muito especificadamente de casos muito específicos, mas é algo para a gente começar a observar. Então, o primeiro chakra, base da coluna, conexão com a terra, cor vermelha, certo? Tudo bem aí? Tô vendo o Alan Maier colocando joinha aí com as minhas falas, né? Com o que a gente tá vendo, estudando. E a gente tem, depois a gente vai subindo. Lembra aí da árvore com o arco-íris, né? A gente vai subindo a escala de vibração. Então, eu tenho a próxima escala, a próxima faixa vibratória, a cor que? Laranja. A cor laranja está na altura do ventre. E aí eu tenho 2 dedos abaixo do meu umbigo, o centro de força chamado sacro umbilical. Ou só sacro, para a maioria das pessoas seria só sacro. Então tá na região do ventre, né, do baixo ventre. Ele tem a cor laranja, como eu disse. E esse chakra, ele tá relacionado à nossa autoestima, emoções mais primitivas, mais assim conectadas aos nossos ancestrais, né? Essa força criadora, tá conectado com a sexualidade, como eu expresso essa sexualidade, como eu lido com isso, tá conectado também com a nossa criatividade. Então é um chakra que ele se obstrui, que ele fica, digamos, entre aspas, bloqueado principalmente pelas emoções de culpa, sentimentos de mágoa e sentimentos de medo. Então esse chakra fica muito obstruído com esse tipo de emoção, com esse tipo de sentimento, obstruindo o nosso processo criativo, né? Com as nossas criações aqui no mundo, no plano da matéria. Então, conforme a gente vai experimentando e vai acumulando essas frequências nesse nível, vai ficando obstruídos. Então, a gente vai começar a se sentir, por exemplo, muito desânimo, sabe? É quase que uma interação com o chakra básico ali. Não flui de baixo, não vai chegar poder de criação aqui no chakra sacro. Então, começo a me sentir mais desanimada, baixa estima, baixa autoestima. Eu começo a ter, pode ser no plano físico, problemas urinários, outras questões relacionadas à sexualidade. Então, tudo nessa região da faixa vibratória do baixo ventre está relacionado com esse chakra. Ok? E aí a gente vai subindo nessa escala de frequência energética através dos nossos centros de força. Então, nessa faixa vibratória eu tenho esse centro que comanda a região, que distribui energia para essa região e que interage com as outras regiões do nosso corpo, energeticamente falando. Então, vai subindo, agora a gente tem na altura do gástrico e agora mais ou menos 3 dedos aí acima, 2, 3 dedos acima do seu umbigo, a gente tem o chakra que é o plexo solar. Esse plexo solar, ele está localizado bem na altura do estômago, né? Dessa região que corresponde ao sistema gástrico-intestinal. É considerado essa região o segundo cérebro. Por quê? O segundo maior lugar que tem neurônios é o nosso estômago, que é o nosso sistema gástrico-intestinal. A gente tem aqui no cérebro e depois nessa região.
Então, essa é uma região muito importante no nosso corpo. E é uma das regiões, para a maioria das pessoas, muito sensível às energias do ambiente. Por aqui a gente capta muitas energias. Por isso que tem técnicas, né, que a gente coloca a mão, às vezes, para conversar, para entrar em algum lugar. Para quê? Para proteger, de uma certa forma, esse centro de força. Esse centro de força tem a cor amarela, pelo próprio nome, plexo solar. É o nosso sol interior. Daqui a gente irradia o quê? Poder pessoal. Então, a gente trabalha muito com a vontade, com a força, né? Com a presença, esse poder pessoal que nos traz uma certa presença nos ambientes, na nossa própria vida. Então, tá tudo relacionado a esse centro de força, gastrointestinal, região do pâncreas também, né? Que a gente pode considerar. Como eu disse, é uma região onde as cargas energéticas podem ficar muito acumuladas. E aqui é interessante porque esse chakra fica obstruído quando a gente experimenta muito a emoção de raiva. Então, esse chakra fica completamente desequilibrado quando eu tenho muitas experiências assim com essa emoção da raiva, né? Que eu vou sobrecarregando esse centro de força. A Drica colocou assim: você disse para observar as pessoas ao nosso redor para não nos influenciar. Não é exatamente não nos influenciar. A gente tem uma certa atenção, né, com as pessoas que a gente está convivendo, que a gente está tendo contato, que é os ambientes que a gente está frequentando. Para quê? Para a gente cuidar do nosso campo, né? Para a gente cuidar do nosso campo energético. Porque se eu não estiver bem, eu vou sentir a energia da outra pessoa, eu vou absorver a energia da outra pessoa. Se eu estiver bem comigo mesma, se eu estiver no vigiar e no orar, que é o nosso principal forma de proteção energética, né? Se eu estiver bem, eu vou sentir, mas eu não vou interagir energeticamente. Quando eu não tô bem, quando eu não tô 100%, a gente sente e interage na energia no sentido de absorver energia. Então, por exemplo, eu saio do ambiente parecendo que eu levei uma surra naquele ambiente. Porque eu não tô bem, por alguma questão, eu entrei na energia, eu interagi com aquela energia, e quando eu interajo, o que acontece? Eu absorvo aquilo para mim. Então, meu corpo, energeticamente falando, ele vai sentir isso. Ou com uma pessoa, ou né, no ambiente onde a gente está. Então, o cuidado e a atenção é isso. Não é que vai te influenciar, vai te deixar sem energia, só isso. Agora, o que você vai fazer com isso? Vai ter que trabalhar para limpar, né, para desobstruir, para tirar essas cargas e aí voltar a ser essa pessoa brilhante e radiante que você pode ser, tá bom? Então, é basicamente isso. E quando está gestante, não muda em nada, praticamente nada. O processo de uma pessoa que está gestante é a mesma coisa, só que a gente pode energizar também o feto, né? A criança, o bebê que está aí dentro de você. Mas o processo de cuidar da sua energia, a Rose que está perguntando isso, é o mesmo. Tá aqui, ó, mental e emocional, cuidando da sua emoção, cuidando dos seus pensamentos, você cuida do seu campo energético e, consequentemente, você cuida do seu bebê. Você cuida dessa vida que está aí dentro de você também. E mais, né? Tem correntes e tem teorias que consideram que o bebê, desde o momento da fecundação, ele interage com a sua energia. Então, ele sente tudo que você está sentindo, ele sente a vibração desse campo da qual ele está inserido, né, provisoriamente aí dentro de você. Então, a gente pensa, né, o que eu estou pensando? O que eu estou cultivando? Se eu estou cultivando medo, ressentimentos, mágoas, inseguranças, é isso que eu estou vibrando. É isso que os meus chakras estão recebendo, entrando em ressonância, certo? E aí, a gente estava falando do chakra plexo solar. Então, plexo solar nessa cor, a gente vai trabalhando nesse sentido de
de expandir a nossa energia, melhorar a nossa autoestima, o nosso poder pessoal, a nossa segurança em quem nós somos e principalmente no lugar que a gente está. A gente é como se a gente fortalecesse a nossa presença no mundo a partir desse centro de força. Então é aqui que eu encontro o meu lugar, o meu espaço no mundo. Quando eu tô com esse chakra equilibrado, eu sou segura, eu tenho confiança na vida, eu faço as coisas que precisam ser feitas. É um chakra muito relacionado à vontade, à ação. Eu vou e faço porque eu confio no que eu posso fazer, naquilo que eu sou. Eu confio que eu tô no lugar certo, fazendo aquilo que precisa ser feito. Basicamente seria isso, tá bom? A Drica tá dizendo, o Reiki nos ensina a cuidar e limpar dessa energia. Eu tô contando para vocês dos chakras hoje justamente porque as posturas do Reiki são posturas que são diretamente conectadas com a região dos chakras. E é daí que o Reiki começa a trabalhar com cada um dos chakras. Então, ter conhecimento disso ajuda no processo de auto-aplicação, ajuda no processo de aplicação em outras pessoas. Então, por exemplo, se uma pessoa está se sentindo insegura, desanimada, você sabe mais ou menos quais são os pontos que você vai trabalhar. Por exemplo, para quem tem tem experiências, né, de não ter uma confiança na vida, de não ter segurança, às vezes é uma pessoa muito tímida, muito introvertida, né, muito insegura, 2 chakras podem ser trabalhados em conjunto. Por exemplo, tá? Essa é só um exemplo básico. Plexo solar e garganta são 2 chakras que trabalham em sintonia. Porque eu tenho que desenvolver essa presença, esse poder pessoal, até para eu me expressar. Então, o chakra laríngeo com o gástrico, eles têm muita relação. Então, eu vou cuidar da pessoa dentro de uma terapia com o Reiki nesses 2 centros principais. Então, aí o Reiki começa a ajudar a equilibrar, a harmonizar esse centro de força no nível energético, tá bom? E aí a Roberta colocou, o Reiki trabalha com essa limpeza e adequação da energia. Exatamente isso que eu acabei de explicar. E aí a gente vai subindo na energia. O próximo chakra é qual? Roberta que tá aí, já vamos começar, né, a colocar os ensinamentos aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Próximo chakra é o centro de força cardíaco. É o centro que está aqui, ó, no meio do nosso peito. Ele tem conexão direta com a glândula timo também. Esse chakra, a gente consegue perceber ele muito na sintonia da cor verde, para algumas pessoas rosa, então depende muito da sintonia que você tá, mas geralmente ali o verde e rosa são as cores mais predominantes nessa faixa, né, do cardíaco. São 2 cores relacionadas ao que? Ao amor condicional, às nossas virtudes, aos nossos valores, às nossas verdades internas e muito conectado também com a nossa essência interior. Então, esse é o centro de força que quando está em harmonia, quando está equilibrado, a gente tem uma sensação de calma, a gente tem uma sensação de paz, de tranquilidade, né? E uma grande e profunda conexão com a gente mesmo, porque a gente está acessando nesse nível do cardíaco a nossa essência, aquilo que realmente a gente é, né? E isso ressoa para os ambientes, ressoa para as pessoas, e você pode ser aquilo que você nasceu para ser. Então, no nível do cardíaco, a gente acessa muito essa frequência do amor, da nossa verdade interior. E é interessante porque esse centro cardíaco é o centro de força exatamente no meio do nosso corpo energético. Então, até aqui, eu estou captando as energias da Terra, dessa conexão com o plano material. Daqui para cima, que é os chakras superiores, eu estou conectando mais propriamente dito com as energias do céu. E esse é o centro de força que faz a junção das energias, faz a integração das energias. Então é aqui que essa usina, né, modula as frequências que vêm do céu e que vem da terra. E é a partir desse centro, quando a gente medita, né, que a gente conecta com essa energia, que a gente doa. Então tá vendo? Por isso que é a palavra Reiki. Eu me conecto com a fonte,
eu trago para o coração, eu me conecto com a energia da Terra, e isso não tem passo 1, passo 2, é simultaneamente, e transmito para as pessoas. É isso que a gente faz enquanto a gente está aplicando o Reiki. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa pode fazer isso, basta sintonizar a energia da Terra, a energia do céu e compartilhar e distribuir, direcionar a energia. Posso fazer isso com qualquer coisa. Então, o chakra cardíaco, ele nos traz, né, essa engrenagem de transformar energia. E a partir daqui, através do meu amor, através da minha verdade, daquilo que eu acredito, eu transmito, né? E aí, quando começa? Já quero fazer o curso agora. Olha, só depois, e aí, por isso que eu tô fazendo essa prévia, o curso eu vou abrir as turmas, eu vou abrir essa nova turma de 2021. Primeiro semestre vai ser essa turma, depois no segundo semestre uma segunda turma. Mas não sei se eu vou abrir no segundo, por isso que eu já tô antecipando isso. E aí, Dri, assim que terminar ali a nossa 8ª live, eu já vou disponibilizar o link para quem tiver interesse para fazer a inscrição no curso. Mas eu tô dando essa prévia para vocês, para que vocês compreendam. Qualquer pessoa pode ser ativada para fazer esse trabalho. E esse trabalho, especialmente no nível 1, é muito interessante porque é um trabalho, primeiro, de reconexão de você com você mesma, de você acessar o melhor que há dentro de você. E quando eu conheço toda essa dinâmica oculta que faz parte do meu corpo, porque tudo isso é o seu corpo, fica muito mais fácil a gente lidar com a vida. Fica muito mais fácil a gente caminhar nessa jornada, né, de evolução e de crescimento na vida, estando no mundo, mas sem ser desse planeta, porque a gente não é daqui, a gente está aqui por uma mera passagem de aprendizado, de crescimento, de evolução. Então, saber isso faz total diferença na nossa vida. Por isso somos todos reikianos, porque a energia corre pelo corpo, pelos rios, né? Da fonte criadora, por esses rios de águas vivas aqui, em todo o mundo. Todas as pessoas podem ter essa consciência. Quando a gente tem essa consciência, é muito maior. A gente ancora muito mais a energia, a gente se torna mais consciente, mais presente. Todas as pessoas têm isso no nível inconsciente, ou seja, não estão direcionando, estão dormindo, não estão atento aos lugares, às pessoas, às coisas que estão vendo, assistindo, ouvindo, comendo, fazendo. Fica muito no inconsciente. E no inconsciente a gente vai com a manada, efeito manada, né? Para quem já viu aí as minhas lives de meditação, sabe que o efeito manada leva a gente e de repente você tem que despertar para sair desse efeito. E uma das formas de despertar é esse caminho, Reiki. Eu não tenho tanta afinidade com Reiki, tem outros caminhos. Vamos ver qual que você se afiniza mais? Por quê? Tem vários. Assim como o arco-íris do nosso corpo, assim como a gente tem as frequências energéticas no nosso corpo, assim como a gente tem as cores do arco-íris, a luz do alto, a fonte criadora emana uma luz. Quando chega aqui, ela, né, tem lá as cores, as 7 cores. Então, aquilo ali são caminhos. Qual vai ser seu caminho? Escolhe um e segue ele de corpo e alma. Aprende tudo que você puder aprender daquele caminho. E se aprofunde, porque aquele é o seu caminho. Pode ser que eu mude de vez em quando os caminhos, né? Mas a direção é uma só, a fonte, né? O auto-melhoramento, a autocura, a autotransformação. Como eu disse ontem e na primeira aula, para a gente sair dessa existência melhor do que a gente entrou aqui. Então, esse é o foco, melhorar o corpo, melhorar a mente. Então, a gente estava falando de chakras plexo solar, e aí a gente tem o laríngeo. Se vocês perceberem, quando por exemplo, eu tô aqui falando, eu tô trabalhando 2 chakras muito específicos. Eu tô trabalhando chakra cardíaco, eu tô trabalhando chakra laríngeo, eu tô trabalhando chakra frontal, porque eu tô pensando rápido, tô falando e tô vibrando frequências aqui nesse momento. Então, tô trabalhando toda essa parte aqui, essas faixas, né? Mental, fala, comunicação e vibração magnética do meu coração. Então, eu tenho um chakra laríngeo na cor azul celeste. Azul celeste é qual cor? Azul, cor do céu.
Então eu tenho essa vibração, essa cor. Chakra laríngeo, pelo próprio nome, garganta. Algumas pessoas têm esse chakra muito sensível, eu tenho esse chakra muito sensível, então tudo que é emocional que acontece comigo, eu não sinto no gástrico, como a maioria das pessoas, eu sinto na garganta. Então eu tenho muita questão relacionada à garganta. E se a gente para olhar para a história, eu vou pegar o meu exemplo, né? Eu fui uma pessoa tímida, eu não conversava, eu não verbalizava, eu não falava, eu não me expressava. Só depois que eu fiz direito é que eu comecei a falar, de verdade, né? Expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Então, depois que eu fiz a faculdade, esse chakra do laríngeo começou a ser mais trabalhado. E isso eu tô contando o meu exemplo para vocês como eu era, porque eu tinha uma dinâmica, né, de observar muito. Eu sou muito observadora. Então eu falava pouco, eu era tímida. Então tem tudo isso que a gente vai melhorando. Então, chakra laríngeo, ele é o responsável pela expressão, pela comunicação, como eu me expresso no mundo, como eu falo, qual é o poder da minha fala, né? Qual é a forma de expressão que eu uso aqui no mundo com as pessoas. Fisicamente está muito relacionada a, por exemplo, a questão da tireoide e a garganta, as vias aéreas, né? Então a gente tá na faixa vibratória do verbo, da palavra, da comunicação. E quando a gente não fala dos nossos sentimentos, quando a gente se reprime, sabe aquela coisa que engole sapo várias vezes ao dia e não fala nada, e fica com aquilo ruminando, isso vai criando cargas, né? Então a gente vai tendo dificuldade de expressar, a gente vai obstruindo esse canal, né, esse centro de força, vai ficando estagnado, vai ficando desequilibrado, aí causa o quê? Dor de garganta, né? Eu dei o meu exemplo. Então, na hora que eu começo a ter coisas emocionais muito fortes, eu não dou conta de lidar, minha garganta fecha. E eu tenho que trabalhar aquilo, né? Pra quê? Pra liberar o centro. A Maria Reis está colocando aí, ó, perde a voz, né? Então, causa dor de garganta, perde a voz. Para algumas pessoas pode dar herpes também, porque está relacionado. Esse centro laríngeo as vias aéreas, a garganta, a boca, a tireoide. Então, algumas pessoas dão herpes quando tem essa disfunção nesse chakra, né? O mais comum é a garganta e a tireoide começarem a dar problemas quando esse chakra está obstruído, está estagnado, tem carga emocional, carga energética muito forte nessa região, tá bom? E aí eu tenho chakra frontal, vamos subindo. Aqui é azul celeste, frontal é azul índigo, aquele azul mais forte, aquele azul tipo calça jeans, que é um azul mais forte, né, mais intenso. Então a gente tem o chakra frontal, que é aqui bem no meio da sua testa, entre os dois olhos, também conhecido como terceiro olho, né? As pessoas gostam muito desse chakra do terceiro olho, porque eu tenho que abrir o chakra do terceiro olho e um monte de coisa nesse sentido. Esse é o chakra conectado, relacionado com a mente, com a intuição. Tá diretamente conectado com o centro do nosso cérebro, com as glândulas pituitária e a hipófise. Então é um centro muito relacionado às questões de paranormalidade, mediunidade, intuição. Então, muito conectado com isso, né? O poder da intenção. A gente tem o poder da vontade aqui no plexo solar, e aqui eu tenho a intenção. É por onde eu direciono a energia. Quem fez o nível 2 de Reiki entende isso muito claramente, porque a partir da minha intenção, plexo frontal, chakra frontal, eu direciono a energia. Então, muito relacionada a essas questões do sutil nesse nível de direcionamento da energia. Então, quando esse chakra, né, quando a gente tem excesso de pensamento, quando a gente tem muitas ideias e às vezes não pratica essas ideias, não realiza, existe uma tendência a esse chakra ficar mais obstruído, mais carregado de energia, né? Ficar desequilibrado. E isso gera o quê? Confusão mental,
falta de foco, aquela pessoa que só consome conteúdo e toda hora tem uma coisa diferente, falta de foco. Então a gente fica desequilibrada nesse nível mental, tá? Então é esse chakra responsável por isso. E qual que é o principal exercício para a gente harmonizar principalmente esse chakra? Meditação. É o melhor exercício para a gente o quê? Ancorar foco, ter clareza mental, limpar a nossa mente. É o principal exercício para harmonizar esse chakra, é a meditação, né? A gente, para as pessoas que estão aí, né, querendo fazer alguma prática já, a meditação ajuda muito a limpar aí esse nível, essa região, essa faixa vibratória do chakra frontal. E aí, por fim, a gente tem o nosso último chakra, que é o centro de força chamado coronário, aqui no alto da nossa cabeça. E como eu disse lá atrás sobre a abertura desses chakras, até o frontal, do sacro até o frontal, esses chakras abrem para frente, né? Aqui eles têm no formato de funil, eles abrem para frente, afunilam em todo o nosso corpo e tem uma correspondência atrás. Chakra básico e coronário, um abre para cima e o outro para baixo, como se fosse raízes e galhos, certo? Então, coronário, nesse formato de cone, abre para cima, afunila, passa por todos os centros de força e abre lá embaixo no chakra básico. Então, chakra básico e coronário estão em sintonia. É por isso que eu tenho que ter os pés no chão e conectar com o céu. Por isso que eu tenho que ter raiz para que os meus galhos se conectem com o céu. Por isso que o meu corpo se torna um canal quando eu ativo a energia através do Reiki. Ativo a energia do meu corpo. O meu corpo se torna esse canal por onde a energia passa de cima para baixo e de baixo para cima. Então eu armazeno, capto, armazeno e distribuo. Lá embaixo, capto, armazeno e distribuo. Então fica esse sobe e desce, ou seja, esse movimento energético acontecendo o tempo todo, até quando você está dormindo, né? A gente acha que está tudo paradinho, mas não, está acontecendo até quando você está dormindo. E o chakra coronário, aqui no alto da nossa cabeça, é o chakra que tem a cor violeta. Algumas pessoas dizem que esse chakra tem a cor branca também, mas geralmente o mais comum é que a gente encontre essa descrição do chakra coronário na cor violeta, né, no topo aqui da nossa cabeça. Tem a abertura para cima e esse chakra, por ter essa abertura para cima, ele nos conecta com o quê? Com o plano espiritual. Conecta com o céu. Ele ancora essas conexões, ele traz essa conexão com relação ao plano espiritual, mas também com as nossas conexões espirituais pessoais, que a gente chama de mentor, anjo da guarda, guardião, né? Anjos e por assim diante, aqueles que cuidam de você. Então, são as nossas conexões espirituais pessoais, suas, porque todo mundo tem essas conexões espirituais pessoais, e também em relação ao plano maior. O que é esse plano maior? Ao divino, ao sagrado, à fonte criadora, né, à fonte universal de toda a vida, ao cosmos. Então, a gente tem essa conexão com todo que é o maior. A Sueli está dizendo assim, quando eu estou aplicando reiki, tenho dúvidas, o frontal me orienta. Sim, porque a gente recebe o quê? Intuição nesse nível, né? É o centro de força que mais nos conecta com as nossas intuições. A intuição é algo pouco explorado, mas é muito importante. Hoje em dia a neurociência está estudando muito características da intuição de forma científica, né? Eles estão abordando muito, explorando muito essas coisas da hipófise, pineal, pituitária. Então tem um médico que eu gosto muito, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira.
Ele estuda muito essas questões da pineal, principalmente, e ele fala dessa coisa da intuição, né? O quanto essa região frontal nos auxilia nesse processo de harmonia também, no nível mais espiritual, mais sutil. Então, o que acontece? Quando o nosso chakra coronário tá com mais harmonia, tá fluindo boas energias, a gente tá conectada ao plano maior, aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais. Quando a gente tá com esse chakra coronário ok, a gente começa a ter mais compreensão do mundo, da vida, a gente começa a se sentir um pouco mais consciente, a expandir mais a nossa consciência, e isso colabora muito para o nosso desenvolvimento humano, espiritual. Então a gente tem essa sensação de expansão, de consciência mesmo. Agora, quando esse chakra está desequilibrado, como eu disse, tem ressonância com o chakra básico, vontade de viver. Quando esse chakra coronário está desequilibrado, eu entro na depressão, eu começo a gerar fobias, eu tenho medo das coisas, eu não confio na própria vida, eu começo a ter vários problemas neurológicos no plano físico mesmo, do cérebro. E é interessante porque quando a gente percebe o desequilíbrio desse chakra coronário, muitas pessoas relatam uma desconexão e parece que eu tô desconectado, parece que tá faltando alguma coisa, parece que eu não sei explicar o que tá faltando. Então é uma desconexão consigo mesma e com algo que é maior, que a pessoa não consegue descrever o que seria isso. Então existe uma percepção, uma sensação de desconexão muito grande. Então, quando está desconectada, é como se estivesse sem plug, né? É que nem uma coisa de Wi-Fi. Tá ali, a Wi-Fi está acontecendo, mas não conecta. Aí falta alguma coisa e a pessoa entra nesses processos, né, disfuncionais aí gerados pela própria mente, certo? Tudo bem até aqui, eu sei que é muita coisa, pode ser até cansativo ficar ouvindo todos esses conteúdos assim direto, né, sem parar, mas eu acho que esse tema é muito importante pra gente que tá nesse caminho do Reiki, porque eu tenho que ter uma noção, pelo menos uma noção dos meus centros de forças. Porque se algum dia eu começar a perceber, sentir alguma coisa, né, que eu perceba que tá obstruindo, tá estagnando, eu tô gerando muita carga energética, geralmente negativas, eu sei como me cuidar, eu sei como me limpar, eu sei qual chakra eu posso trabalhar para melhorar essa fluidez da energia. E qualquer pessoa pode fazer esses processos de limpeza, não precisa ser reikiano formado, sabe? Fazer o curso, não precisa. Você pode fazer isso no seu dia a dia, como eu disse, por meditação, por música, utiliza as pedras, utiliza as cores, né? O que você puder fazer para deixar o seu centro de forças mais limpos, menos obstruídos, melhor para a sua harmonia, porque é todo um conjunto de coisas que a gente faz para trabalhar a nossa harmonia interna. Como eu disse ontem, o Reiki é um caminho, uma arte secreta que nos convida à felicidade. Então, o Rogério, no início, colocou assim, eu sinto a energia das pessoas. Ora, se você sente a energia das pessoas, você vai se colocar numa redoma de vidro, tipo, não vou falar com ninguém, vou me proteger, vou ficar quietinha aqui na minha, vou ficar isolada, né, como a gente tá agora, todo mundo isolado, mas eu vou ficar só comigo? Não, eu tenho que interagir com as pessoas, mas eu sinto a energia das pessoas. E aí, o que eu faço? Eu cuido da minha energia. Eu cuido da minha mente, eu cuido das minhas emoções, porque na interação com o outro eu posso sentir, mas eu não preciso absorver. E quando eu sinto, eu tenho que elevar a vibração uma oitava acima para eu não absorver. Ou seja, vigia e ora. O quê? Pensamento e emoção. Porque se eu começo a cair no julgamento, na dó, na piedade, né? Conforme algumas pessoas experimentam, isso é o que eu mais ouço, né? Se eu começo a ficar ruminando demais, julgando demais, criticando demais o ambiente e a pessoa que eu estou interagindo, ferrou total, interagiu. O que vai acontecer? Você vai sentir aquilo no seu corpo. Por quê?
porque você entrou em ressonância com aquela energia. É aquela velha história, eu sempre falo isso para os meus alunos. Julgou, interagiu. Criticou, interagiu. E o que acontece? Eu recebo parte daquela energia. E aí eu tenho que dar conta da energia. Eu tenho que limpar o meu corpo. Como o outro vai fazer, eu não sei. Mas eu tenho que dar conta. Como? Ontem eu dei um caminho, meditação Gachô. Hoje eu tô falando de música, exercício físico. Estou dizendo aqui da prática do reiki também como um processo de limpeza e de tantas outras técnicas. Então eu vou utilizar do que eu sei, do que eu conheço, para limpar o meu corpo, a minha energia, para lavar o meu corpo, para que a energia sempre esteja fluindo. Vai ter dias que vai acontecer que você não vai estar 100%? Vai. E tá tudo bem, porque a gente não é perfeito, A gente tá aqui em evolução e crescimento. Então, observe a sua energia, observe o seu centro de forças. De tudo que eu falei aqui, qual foi o centro de força que você viu que você precisa trabalhar mais? Você precisa cuidar mais, ter uma atenção. Então, eu na minha prática, na minha prática pessoal, na minha vivência, eu sempre trabalhei muito plexo solar e garganta, porque para fazer o que a gente faz hoje aqui na internet, por exemplo, a gente tem que ter uma segurança, um poder pessoal e um poder de fala. E mais, uma vibração, porque esses conteúdos, como eu disse ontem, eu acho que foi no dia 1º, esses conteúdos todos que a gente está conversando, tá completamente disponível na internet. O que vocês buscam aqui? Energia. Então, o que vocês conectam aqui, vocês conectam e entram em ressonância com a minha energia, com a energia do canal, com a energia das coisas que eu falo, que o conhecimento já está disponível. Então, a gente precisa cuidar da nossa energia porque é isso que a gente emana. E quando a gente emana, o que acontece? Eu atraio na mesma sintonia, certo? Tudo bem até aqui? A Nelly tá colocando ali, mas o curso abre muitas possibilidades, sim. O curso abre muitas possibilidades, né, Nelly? Você, a Sueli, a Roberta, que tá aqui, que já fizeram um curso presencial comigo, vocês sabem disso. O curso em si, as iniciações, elas são muito poderosas, Ativam o nosso campo, ativam o nosso corpo, dá um boom assim na nossa consciência, como se abrisse uma janela e a gente olhasse, nossa, isso sempre existiu e eu nunca estava vendo isso. Então ativa muitas coisas, muitos processos. É por isso que a gente dá sempre esses conteúdos relacionados ao olhar interior, O caminho interno talvez seja esse o único caminho que a gente esteja tanto querendo, buscando o tempo todo e a gente não acha, mas é para dentro que a gente tem que ir. Então o reiki faz com que a gente olhe cada vez mais para dentro e isso abre muitas possibilidades. E aí ela continua assim, pois além de mudar a vida, eu ajudo o outro de uma forma bem concreta. Exatamente, o curso é um curso para você e para o outro. O Reiki 1, eu sempre enfatizo, o Reiki nível 1 é ideal para o autocuidado. Mas ele também já dá a possibilidade de você ajudar o outro, aplicar em outras pessoas. E hoje, o nosso exercício, antes que eu me esqueça, e a gente já passou em alguns minutos do nosso horário, mas o nosso exercício hoje é muito simples. Ontem a gente estava na meditação Gachô. Então, eu fiz meditação Gachô, eu ainda não gravei o áudio, vou gravar e vou mandar para vocês. Eu fiz a meditação Gachô. O exercício de hoje vai complementar a prática de ontem, tá bom? O que vai acontecer? Fiz a minha meditação Gachô por algum tempo, eu vou visualizar, eu vou imaginar que do meu coração sai uma luz. Eu vou visualizar que sai do meu coração uma energia. E aí você pode utilizar as cores desse chakra, verde ou rosa. Do meu coração emana uma energia que você vai imaginar ou visualizar envolvendo todo o seu corpo. E depois do seu corpo, depois que você conseguir fazer essa visualização do seu corpo, envolvendo toda a sua casa. Depois envolvendo todo o seu bairro. Depois envolvendo toda a sua cidade.
depois envolvendo todo o seu estado, e depois envolvendo o seu país e depois o mundo. Então, essa é a prática. A gente já fez isso em outras meditações, eu acho que fica muito fácil da gente visualizar isso, mas a prática é meditação Gachô, que já passei ontem, então já treinou, já fiz ontem com todo mundo, meditação Gachô. Finalizei a meditação Gachô, já visualiza saindo do seu coração uma luz. Envolve todo o seu corpo e vai envolvendo em escalas, vai aumentando. Vai ter dias que você vai querer ficar só aqui com você mesma. Tá tudo bem. Vai ter dia que você vai querer expandir. Aí você expande, tá bom? Então vai fazendo os seus movimentos de expansão energética, ok? Fica bem com essa prática de hoje, com esse exercício. Aí, para fazer esse exercício, você pode colocar uma música ativacional. Não vai dar tempo de eu passar a música, gente, já são 9h21, já passei 20 minutos da nossa conversa aqui, eu não sei como o Instagram até agora não caiu, mas eu vou colocar uma playlist de músicas lá dentro do Telegram, como sugestão. A minha sugestão principal é que você acesse as suas músicas, que toque o seu coração. Eu vou colocar para vocês as músicas que eu gosto, tá? Para fazer essa prática de expansão e de energização do meu corpo, do meu campo e do todo do mundo, tá bom? E aí vocês acessam lá dentro do Telegram pra gente não se prolongar aqui na nossa live, tá bom? Combinado assim? Então, Sandra, a Sandra perguntou, Reiki 2 em São Paulo, quando será? Sandra, atualmente não faço ideia, não tenho previsão de curso presencial em São Paulo, nem em Uberlândia, em lugar nenhum. Por enquanto estamos nesse estado de suspensão ainda, mas pretendo começar a procurar alguns espaços para ver essa possibilidade de fazer novos cursos em São Paulo. O ano passado, desde a pandemia, eu não consegui ir para São Paulo para fazer nenhum curso de nível 1, então a gente ainda está aguardando, tá bom? Eu preciso entrar em contato com o espaço, organizar essa questão física mesmo, né? Burocrática aí do ir para São Paulo. Então, pessoas, a Márcia, deixa eu ver aqui. Pergunto sem a Sandra, a Maria Reis colocou, Reiki 1 é despertar, exatamente, Reiki 1 é despertar. Então, gente, essa foi a nossa live de número 3 sobre chakras e funções. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês reassistam, se for o caso, para estudar. Pesquisem mais sobre os chakras, sobre os meridianos, sobre os nadis, sobre esses rios que fluem a energia, para que você vá se conectando, né? E vai, de fato, o que é mais importante, aplicando. Olha, hoje eu tô com uma angustiazinha no coração. Esfrega as mãos assim, é bem rápido, vai gerar um aquecimento. Coloca a mão no seu coração, se conecta com a fonte, deixa a energia fluir no seu coração, libera. Tô com uma coisa incomodando no meu gástrico intestinal, nessa região gástrica. Esfrega as mãos, ativa, coloca na região do seu plexo solar. Tô com dor no pescoço, mesma coisa, sabe? Se toca, se cuida. Essa é a intenção do Reiki, se cuidar, autocuidado, tá bom? Então, um grande abraço para a Norcília, para a Dalvinha, para a Roberta, para a Rose. Muito obrigada a todas vocês que estão aí fazendo parte dessa nossa semana de Reiki. A Norcília, a Drica, a Cida, a Donata que estão aí, a Nelly, a Sueli, a Márcia, tá todo mundo aí assistindo, interagindo. Então, gratidão a todas vocês, não dá para eu citar todos os nomes aqui, mas eu fico muito grata e honrada pela presença de todos, de todas, e eu espero que a gente possa seguir, né, os próximos dias assim com muito aprendizado, com muita luz, com muita energia, com muito amor para todas vocês. E amanhã, às 5h59, tem live, só que aí é um outro contexto, são as live classes pela manhã, segunda e quinta-feira. E amanhã a gente tem live às 5h59. E quem der conta, quem conseguir, a gente se encontra amanhã às 5h59, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, façam um excelente final de domingo, se preparando para uma nova semana, para uma nova segunda-feira. E a gente se encontra amanhã às 5h59. Tá bom? Um grande abraço para todos vocês e até amanhã.
Tchau, tchau!